Olá, eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e hoje o bate-papo, a conversa é com você, noiva, namorada, pessoa que pretende se casar. Nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e casamento. Bom, nós sabemos que o medo é o principal sentimento que vai alimentar essa ansiedade e vai trazer sérios desdobramentos enquanto sintoma. Por exemplo, uma desregulação, né, no hormônio do sono, que é a melatonina, podendo trazer aí que seja insônia, podendo trazer, né, aí que seja outros desdobramentos, tais como ganho de apetite ou perda de peso, insegurança e vários outros, estresse, né? Muito comum o estresse, é muito comum irritabilidade, podem trazer esses diversos sintomas. Por quê? Porque se a gente para pensar, a fase do casamento é um passo muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa, quando ela noiva, né, quando existe aí que seja esse noivado, ela está numa fase, né, de preparação entre o casamento, né, que é toda a organização aí que seja da cerimônia, e isso inclui, né, civil, que é a parte burocrática. Isso vai incluir a organização da igreja, convidados, né, e tudo isso mais que a gente já sabe. Vai incluir a festa, se tem, se não tem, né, uma recepção, só para padrinhos, barzinho, buffet e por aí vai, né? Tem aí também um outro ponto, lua de mel, né? A gente às vezes tem toda uma idealização de lugar, de viagem, né, de uma vida nova. E também, né, a casa nova. Então, assim, aqui eu já coloquei para vocês 4 pontos, né, que a pessoa, quando ela noiva, né, quando existe esse noivado, é extremamente a pessoa compreender, entender, receber isso, né, e aceitar isso como uma responsabilidade, porque de fato é uma grande responsabilidade, né? Você está diante aí que seja de grandes tomadas de decisões, né? Então, paralelo a isso, né? A sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus amigos. Então, assim, tudo está acontecendo, né? Muitas pessoas vão relatar que sentem falta até dessa correria, que era um momento muito gostoso, mas que na hora mesmo que estava passando por isso, vivendo por isso, não conseguiu aproveitar ou desfrutar, né? Porque estavam com muito mais sintomas de ansiedade de fato do que vivendo o momento, né? Desfrutando aí que seja, né? Do momento. Então eu venho compartilhar com vocês, aqui no caso hoje, 3 dicas, né? Para você de uma certa forma amenizar a sua ansiedade e para você desfrutar aí no caso do seu casamento. A primeira dica é: abra mão da perfeição. Nós sonhamos, é necessário, né? Precisamos mesmo de sonhar, né? Dessa fantasia aí que seja para viver, mas a gente precisa entender que existe um mundo ideal e que existe o mundo real, né? E que nós vamos trabalhar de acordo com a nossa realidade, que nós vamos trabalhar aceitando, né, aí que seja, que a perfeição não existe. Quando a gente consegue aceitar e colocar isso para nós, a gente já começa, né, a baixar a guarda. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem o controle de todas as coisas,
né? Quando você escolher um fornecedor, você escolheu um fornecedor porque você confia, porque você gosta, porque você... E não tem nada mais além do que você possa fazer, né? Depois de você não saber fazer o serviço, você tem que delegar a função. Então, assim, vamos confiar nas nossas escolhas, naquilo que a gente, de uma certa forma, escolheu, e pensar que se você escolheu, se você está de uma certa forma tranquilo, né? Abra mão dessa perfeição que não existe. O segundo ponto é: não fale uma data publicamente antes de ter feito o orçamento. Muitas pessoas chegam no consultório assustadas com o preço, ou até mesmo frustradas, porque agora, né, em 2022, como passou aí que seja a pandemia, né, o ápice da pandemia, estamos tendo mais festas, estamos tendo casamento e os preços duplicaram, né? Assim, os preços tiveram reajustes muito altos. Então, se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma organização, né, não adianta só marcar uma data e ficar, de uma certa forma, remarcando isso. Se é o seu sonho, se programe, se planeje. Você pode ter uma data interna para você e o seu noivo. Se vocês verem que vocês vão conseguir cumprir aquilo que vocês definiram e estabeleceram nessa data, ok. Mas se vocês não conseguirem fazer isso, vocês adiarem entre vocês é uma coisa, mas vocês ficarem adiando, né, publicamente, vai ter aí que seja, né, um desconforto, né, por parte tanto de vocês como por parte das pessoas. Então não evite, então quero dizer, né, evite de uma certa forma fazer aí que seja colocar uma data, expor uma data sem antes se programar. E a terceira e última dica que eu gostaria de colocar aqui nesse encontro nosso de hoje para diminuir a sua ansiedade noivou hoje, já começa a juntar dinheiro amanhã, né? Noivou hoje, já começa a se organizar, a se programar, aí que seja financeiramente os dois. Cada um com a sua função, mas lembrando-se sempre que o casamento se faz de dois. Por mais que na época do namoro você ache que tenha um contato, né, num sentido, eu durmo na casa do meu namorado, a gente viaja junto, porque hoje, né, hoje isso é comum, mas no dia a dia, né, a gente ainda vai ter um baque nas escolhas, vocês vão ter algumas brigas, algumas discussões, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, a família entra no meio, né, colegas. Então, assim, a gente tem que ter um manejo, um jogo de cintura para lidar com tudo isso. Lembrando sempre e separando sempre a opinião das pessoas, né, o que é do outro e o que é nosso, o que é da gente, o que a gente quer, né, tendo esse ponto aí no caso e administrando. Tudo planejado, né, vai ser resolvido, vai ser meta cumprida e vamos trabalhando até chegar o nosso grande dia, não é mesmo? Um beijo e um abraço, estou à disposição, faço atendimentos online e presenciais. Se você de uma certa forma gostou desse conteúdo, sabe, de alguém que se interessa, né, por esse conteúdo ou esteja vivendo essa fase, encaminhe esse vídeo, né, ele pode contribuir aí que seja com as nossas dicas. Te aguardo no próximo conteúdo e tchau, tchau!